Eu sou Bruno Seixas e hoje eu quero falar sobre os desafios de se comunicar em inglês ou qualquer outra língua. Mais do que uma lenda urbana, o medo é real e assola pessoas em todos os lugares do mundo, inclusive eu. Mas eu imagino que naqueles lugares onde as pessoas nasçam falando inglês, não deve estar tanto medo assim. A gente cresce ouvindo que é importante saber inglês para conseguir um salário maior, oportunidades de emprego melhores, para cantar junto música estrangeira e não passar vergonha no karaokê, ou simplesmente entender o que as empresas falam, né? Aquelas empresas que geralmente se comunicam por benchmarks, brainstorms e aquele linguajar todo importado dos Estados Unidos que às vezes parece uma língua de outro mundo. Eu passei décadas da minha vida em contato diário com o inglês, na música, filmes, jogos, enfim, mas nas oportunidades que eu tinha que falar, né, quando eu tinha que falar inglês, me causava pânico, boca seca, ansiedade, ou mesmo, né, só de me imaginar falando inglês em algum momento, tendo que me virar totalmente em inglês e enfim, só com pessoas que não falassem nada além do inglês, já me causava pânico. Hoje eu falo por depoimento pessoal, né? Digo que eu superei e da mesma maneira que eu consegui, existem várias pessoas que superam a cada dia, cada uma da sua maneira e descobrem uma maneira, né, pessoal de fazer isso. Mas no fim das contas as coisas têm pontos em comum, elementos muito próximos uma das outras. Hoje a gente vai tentar descobrir como fazer para superar esse medo, técnicas e outras dicas para que isso não impeça você de seguir em direção à sua carreira internacional, remota ou presencialmente, mas da maneira que você escolher. Bruno, eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Eu sou tradutora já há muitos anos, embora tenha formação em jornalismo, o que é algo que talvez tenha me ajudado um pouquinho essa parte de comunicação, né? Então, por mais que eu tenha esse background mais sólido na parte de letras, esse estudo da parte de comunicação certamente me ajudou muito também nesse lado. Já trabalho há 14 anos com isso, dei aula de inglês por muito tempo e hoje em dia me dedico à tradução geramentada, ao meu emprego lá na Vetex e tenho também meu Instagram, o @thalitaúba, no qual eu dou algumas dicas de inglês avançado e também sobre bilíngue infantil. Quando que você começou a perceber que era possível se comunicar em inglês e quando você começou a se sentir mais confortável falando outra língua? Eu aprendi inglês muito pequenininha, né? Então, para mim, sempre foi alguma coisa, não que fosse simples, que fosse fácil, mas foi algo que cresceu comigo, né? Então, eu acho que quando você começa a aprender quando você é pequeno, você tem essa vantagem sempre, né? Você não tem tantas travas quanto você tem depois que você fica adulto. Mas eu acho que a primeira vez que eu senti aquele medinho assim e que eu percebi depois que passou a situação que era realmente possível e que aquilo me levou a um outro patamar foi quando eu era ali, tinha acho que uns 12, 13 anos mais ou menos, e meu pai foi fazer uma viagem para fora e ele tinha que fazer uma ligação para os Estados Unidos, e meu pai falava inglês muito precário, e me pediu para fazer essa ligação para ele. E aquilo foi assim, né? Eu nunca tinha conversado com um estrangeiro, fazia só as minhas aulas de inglês, e minha primeira experiência foi já falando com alguém pelo telefone, né? Que é um troço que até hoje as pessoas se assustam muito. Eu mesma me assusto quando tem que falar com alguém no telefone. Então, foi a primeira vez que me deu aquele baque, assim. E depois que aconteceu, deu aquela relaxada, tipo, nossa, deu certo, funciona. Eu sei que certamente na época meu inglês não era tão bom quanto é hoje, mas a pessoa do outro lado me entendeu, eu entendi o que ela quis dizer e foi perfeito e mais que suficiente para conseguir resolver ali o problema. Inclusive, teve uma outra ligação depois dessa, que daí foi um desafio para o meu pai, que daí ele falou que ele então ia fazer a ligação e me pediu para ficar na linha no outro telefone, né? E falou, qualquer coisa eu faço uma cara aqui e você me ajuda. E no fim também deu tudo certo. Então, acho que a gente parte do princípio aqui que você conseguir se comunicar é o que importa. Como aprender rapidamente inglês e lidar com a pressão de ter que falar, né? Uma situação de emprego, uma viagem. O que que você recomenda para passar por essa barreira o mais rápido possível? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem, né? Quanto tempo leva para aprender, para ficar fluente? Como é que eu faço para aprender rápido? E a verdade é que depende muito de pessoa para pessoa, do tempo que você tem para estudar, do tempo que você tem para dedicar a ter contato com aquele idioma, da sua habilidade natural também conta. Então, não existe uma fórmula mágica que funcione para todo mundo. O que funciona sim para todo mundo? É você ter o máximo de contato com o idioma possível, preferencialmente diário. Por quê? O cérebro da gente, ele mantém ali perto da área central, digamos assim,
tudo aquilo que você utiliza com frequência. Então, palavras que você fala todo dia, ferramentas que você utiliza, qualquer coisa que você faça numa base diária, ele está ali bem pertinho do seu centro de acesso, que você consegue acessar rapidamente para desempenhar aquilo de uma forma rápida. Como os idiomas funcionam da mesma forma. Então, se você estuda um idioma, ou se você tem contato com um idioma, raramente o seu cérebro vai entender que aquilo não é importante, não é relevante para você. Então, você não vai conseguir acessar de forma rápida aquilo e, né, consequentemente, não vai conseguir aprender da mesma forma, com rapidez. Então, o contato diário com o idioma ele talvez não seja essencial, mas ele é muito, muito importante para um aprendizado rápido e efetivo do idioma, que é o mais importante, né? Às vezes você aprende rápido, depois você para de estudar, para de ter contato com o idioma, daí você esquece de volta. Então, é esse contato frequente que vai te ajudar não apenas essa questão de você aprender rápido, mas também de você conseguir reter aquilo o suficiente para você se sentir confortável, para não ter mais esse medo de falar o inglês sob pressão. Então, quando você se sente confortável com aquele conhecimento que você tem, e você só vai conseguir esse conforto, esse nível de conforto, quando você tiver esse acesso rápido para conseguir se comunicar em outro idioma de uma forma eficiente, sem travar, que você vai conseguir superar esse medo dessa pressão também. Quais são os pedidos mais recorrentes de ajuda que você recebe? Boa parte deles gira em torno da ideia de você sair do nível intermediário, né? Eu me sinto estagnado aqui nesse platô, no platô intermediário, eu sinto que eu não consigo avançar, eu sinto que já tenho um nível de inglês ok, mas eu não consigo sair daqui, o que é que eu faço? Geralmente o que as pessoas me pedem, eu estou estagnado aqui e eu não vou mais para frente e preciso de alguma ajuda nesse sentido. Eu tenho uma historinha que eu ouvi uma vez de um cara que é professor de paraquedismo. Ele fala que o nosso aprendizado, ele é como se ele fosse uma roda. Então você está lá, está dentro dessa roda, desse círculo, e para você conseguir aumentar o seu nível de aprendizado, você tem que sair um pouquinho desse círculo. Se você sair demais, você vai se frustrar, você não vai conseguir, você vai voltar para o círculo. Se você não sair do círculo, obviamente você vai continuar ali dentro. Então, é você sair da sua zona de conforto um pouquinho e ficar ali naquele desconforto, né, sentir conforto nesse desconforto, até você conseguir aumentar esse seu círculo de aprendizado. Depois daquilo você vai e sai mais um pouquinho. Então, paciência, paciência, persistência e constância. O que acontece muitas vezes? As pessoas, elas esperam um resultado muito rápido e às vezes ele não vem e elas desistem. Então, elas param de estudar, elas param de ter contato com o idioma, elas param de buscar novos desafios e daí realmente não tem como melhorar, né? Não tem para onde você ir se você não consegue sair da sua zona de conforto e aprender um pouquinho mais, por mais que demore um certo tempo. Então, muitas pessoas me questionam isso, né? Como é que eu faço para avançar no meu nível de inglês? Eu respondo isso, você tem que se sentir desconfortável. Vai ser por uma semana, vai ser por um mês, vai ser por um ano? Eu não sei, depende de você. Mas você tem que dar esse passo e só quem pode dar esse passo é você, né? Não tem professor nenhum que vai dar para você. O momento que eu mais senti desconforto na vida foi quando você está falando com alguém que é nativo naquela língua e a pessoa, ela olha para você com uma cara de não estar entendendo muito bem o que você está falando, te pergunta algumas vezes a mesma coisa, mas ela fala, não, o teu inglês é muito bom, e você sabe que não é. Uhum, Então, e você se esforça para ser, às vezes, falar menos, falar mais devagar, falar melhor, ou entender, né? Buscar palavras novas. uhum. E quais são os 3 pontos mais importantes que você recomenda para quem deseja falar inglês, ainda tem medo ou trava só de pensar numa situação em que vai precisar falar inglês? 3 pontos. Eu diria preparação. Então, estudar o contexto, vocabulário, até às vezes o sotaque. Então, tudo vai depender de qual será a situação em que você vai ser obrigado a usar esse idioma, né? Vai ser aqui no Brasil? Vai ser lá fora? Vai ser por telefone? Vai ser pela internet? Com qual empresa que eu vou falar? Qual é o contexto, né? A gente na interpretação, eu faço interpretação simultânea também, e sempre que você vai fazer interpretação simultânea de algum evento, de alguma palestra, de alguma coisa nesse sentido, a gente passa vários dias antes se preparando para aquilo, estudando quase tanto quanto palestrante para você conseguir traduzir aquilo da forma mais precisa possível, né? Então, eu acho que esse mesmo princípio da preparação se aplica também a qualquer situação em que você vai
passar por uma situação de desconforto na hora de falar um outro idioma. Porque quanto mais você se preparar, a tendência é que o desconforto seja menor, né? Então você vai chegar lá se sentindo o mais preparado possível. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a consistência, com certeza, o que eu falei, é o contato frequente com o idioma, preferencialmente diário, para que você se sinta cada vez mais confortável com aquela situação daquele idioma novo e não tenha medo dessa pressão que você vai sentir ali, naquele friozinho na barriga, que provavelmente vai dar, talvez, por muitos anos ainda, mas que ele fique cada vez menos ruim, né? Que você se sinta cada vez mais tranquilo na hora de encarar uma situação dessas. E o terceiro ponto, que é um ponto também que é muito importante, é o desapego. É entender que você vai errar e que tá tudo bem. E que as pessoas erram no próprio idioma. A gente erra em português o tempo inteiro e tá tudo bem. Uma coisa que eu falo para as pessoas sempre é: pensa num gringo falando português. Eles erram tantas coisas e a gente acha tão fofo, né? Quando a gente vai falar inglês, a gente fica, meu Deus, eu troquei aqui o artigo, eu troquei a preposição, olha só que absurdo que eu fiz, meu Deus, que vergonha. E tipo, gente, não, tá tudo certo, né? O que importa é você conseguir se comunicar, né? Esse é o ponto-chave sempre, é você conseguir compreender e ser compreendido pela pessoa da forma mais eficiente possível. Nem sempre vai ser uma forma perfeita, mas ela tem que ser eficiente. O eficiente é a eficiência que a gente tem que buscar, essa comunicação mais sem atritos possível, né? Vai ter erro? Vai ter erro, tá tudo bem. Se conseguiu passar a mensagem e entender a mensagem do outro, tá perfeito, tá certo, é isso mesmo. E com essa, a gente encerra aqui o primeiro vídeo da série. Acompanhe a série completa e comece a se preparar para a tua jornada internacional. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado, Thalita. Eu que agradeço. See you guys.